Uma notícia que saiu agora na Folha de São Paulo, o Mário Frias foi denunciado à PGR e ao TCU por incentivar o uso da Rouanet para eventos pró-arma. Coluna da Mônica Bergamo, então, o ex-secretário da Cultura Mário Frias e o ex-secretário nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, André Porciúncula, tornaram-se alvo de tornaram-se alvo de representações junto à Procuradoria-Geral da República e ao Tribunal de Contas da União após defenderem a utilização da Lei Rouanet para financiar conteúdos pró-armas. As denúncias são de autoria da deputada federal Thalíria Petroni, do PSOL, que acusa Frias e Porciúncula de usarem seus antigos cargos para divulgar opiniões de caráter pessoal e de fazer uso de recursos públicos em benefício de grupos que poderão favorecê-los eleitoralmente. Ele, então, o então chefe da Lei Rouanet, incentivou o uso do mecanismo destinado ao fomento cultural para eventos e produtos audiovisuais pró-armas em uma reunião realizada no final do mês passado, quando ainda estava no governo. Kennedy, quão grave é isso? Queria te perguntar se a ideologia, do governo Bolsonaro, também, enfim, os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que claramente são pró-armas, quão grave é utilizar esse posicionamento, essa ideologia para a Lei Rouanet? É grave e é contraditório, né? O Frias e o Porciúncula, eles terão um lugar na história. É a lata de lixo da história. São figuras menores do bolsonarismo e vão seguir junto com o Bolsonaro e esses golpistas para a lata de lixo da história. E eles são contraditórios, porque eles têm muitas críticas à Lei Rouanet, mas eles querem usar a Lei Rouanet para a guerra cultural deles e para a defesa de medidas regressivas, como do armamento da população brasileira. Portanto, a denúncia da deputada Thalita é muito importante. A gente não pode admitir, isso não está no escopo da lei. A lei ela tem um escopo muito claro de uso em atividade cultural. Isso, na verdade, mostra uma política de destruição do Estado brasileiro, né? O Bolsonaro e os ministros dele, eles implementam uma política de destruição das políticas públicas, destruição institucional do país. Isso aconteceu no MEC, no Ministério da Educação, está acontecendo na área da cultura, aconteceu na saúde, é muito grave o que a gente está vendo. Agora é contraditório, né? Figuras menores, figuras que vão parar na lata do lixo da história, que têm críticas à Lei Rouanet, quererem se valer desse recurso para essa agenda regressiva. Então, acho que é grave. Se a gente tivesse um Ministério Público atuante, porque nós não temos, o Augusto Aras é um engavetador-geral da República 2, ele protege o presidente Jair Bolsonaro e os comparsas dele, os cúmplices dessa destruição do Estado brasileiro, o Ministério Público tomaria uma medida forte contra esse tipo de notícia, esse fato. Gabi? Agora eu aproveito para chamar um vídeo do Porciúncula que foi divulgado recentemente, as falas dele pró-armas. Vamos ver, a gente consegue colocar aqui na tela, produção? Então, trazer um evento em que a arma de fogo seja a nossa Miss na passarela e a gente mostre para a população outro olhar sobre a arma de fogo. E aí eu chamo os senhores a usar a Lei Rouanet, que é uma lei de incentivo tributário também, para que vocês que possuem contatos com empresários, ou então que sejam empresários, financiem eventos pró-arma com a lei de incentivo, eventos culturais sobre a arma de fogo com a lei de incentivo. Pela primeira vez, vamos colocar dinheiro da Rouanet em um evento de arma de fogo, vai ser super bacana isso. Vai ser super bacana, né, Kennedy? Foi o que disse aí. Palavras... É a voz da ignorância, né? É a voz da ignorância e da regressão. A lei tem um escopo muito claro, ela prevê um benefício tributário, sim, para uso em atividade cultural. Promoção de arma não é atividade cultural nem aqui, nem na China. Ô, Gabi, os países que melhor lidaram com a questão da segurança pública são os países que têm mais restrição à posse e ao porte de armas. São os países que têm maior controle sobre armas nas mãos dos cidadãos, como o Reino Unido, né? A gente vê nos Estados Unidos, a semana passada, um atentado no metrô de Nova York com alguém que comprou uma arma. Eu estive lá no mês passado, morei lá em 2020, cumprindo a campanha eleitoral. Você vai num supermercado, tem lá uma seção de armas, né? A gente não pode importar
esse tipo de cultura aqui para o Brasil. Essa é uma das piores heranças do bolsonarismo. E o Sérgio Moro, quando ministro da Justiça, foi cúmplice disso, um afrouxamento da legislação brasileira que caminhava no sentido correto, de restringir a posse e o porte de armas, e que o Bolsonaro conseguiu fazer sem aprovar no Congresso, mas mudando portarias e mexendo no que ele podia da legislação infraconstitucional, ele conseguiu afrouxar esses controles. É algo muito negativo, é triste, e é um ignorante. Né? Você vê, alguém que está na área da cultura faz um discurso da ignorância, porque o Brasil não precisa de mais armas, o Brasil precisa de mais livros, o Brasil precisa de mais alimentação para os pobres, o Brasil precisa de mais escolas, de mais saúde. Essa gente tem uma agenda regressiva, e isso é muito sério o que está acontecendo na eleição. Não se trata, essa eleição, Gabi, é a mais importante desde a de 1989, que foi a primeira da redemocratização. Eu me lembro que eu fui votar para presidente e a minha mãe votou junto comigo pela primeira vez para presidente, porque a gente teve uma ditadura durante 21 anos que impediu os brasileiros de votar para presidente. O Bolsonaro é um herdeiro direto da ditadura militar. E esse tipo de política armamentista, autoritária, tem que ser combatido pela sociedade civil, tem que ser combatido pelo jornalismo. A gente não está numa campanha eleitoral como a gente teve em 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014. Nem como a de 2018, porque essa é mais importante agora. Agora é o Brasil decidir se quer continuar nesse rumo de destruição institucional ou se a gente, como sociedade, vai entender que precisa dar um basta nisso, precisa frear esse tipo de iniciativa, Gabi.